possa... agora o que vai passar as pessoas já estão no fundo do ovo. As pessoas gostam de passear ao longo da Marginal e ver o mar. Na zona do Faradouro há agalgamentos recorrentes, ou seja, sempre que se associa uma praia-mar de águas vivas com um clima de agitação relativamente intenso, a onda passa à estrutura de defesa e inunda a Marginal. Em termos generalizados, todo o litoral está em déficit. Ou seja, estamos a perder areias. Continuamos a perder areias porque o mar continua a ter uma capacidade superior à quantidade de sedimentos que alimentam o litoral. Portanto, em termos médios, anuais, ao longo do tempo, há um agravamento da situação. Isso é a situação esperada se não se fizer nada em termos de trazer areias para o litoral. E, portanto, diria que a tendência é irmos perdendo as nossas praias. A costa ocidental portuguesa tem características únicas no mundo, em termos de agitação marítima. É das costas mais energéticas do mundo e, portanto, não é diretamente comparável com nenhuma outra costa a nível global. Qual é o principal agente de atuação sobre a fisionomia do litoral? O principal agente é uma corrente, chamada corrente de deriva litoral, sedimentar litoral. Portanto, é uma corrente litoral que transporta sedimentos desde as áreas fonte, onde eles existem naturalmente, até aos chamados sumidouros naturais, locais onde se perdem irremediavelmente. Esse é o principal agente, que transporta sedimentos, no caso concreto de Aveiro, desde a foz do Rio Douro até à zona do Cabo Mondego e depois, se passar, passa também para a zona sul. De acordo com as condições hidrodinâmicas do meio, ou seja, com as características da agitação que presidem a cada inverno marítimo, os parâmetros de agitação, alguns deles a altura da onda, a direção de incidência da onda, vão fazer com que essa corrente, se houver sedimentos disponíveis para isso, transporte mais ou menos sedimentos. E é essa variação entre o transporte de maior quantidade de sedimentos ou de menor que fará com que as praias que estão ao longo desse litoral não sofram as consequências desses temporais. Agora, se essa corrente de agitação, de deriva litoral transportar menos sedimentos do que aqueles que seriam necessários para manter o sistema estável, então vamos entrar num processo de erosão. Nossa costa, particularmente a costa ocidental portuguesa, é uma costa considerada altamente energética, com uma ondulação em geral muito forte durante todo o ano e afetada por temporais, normalmente durante o inverno marítimo, estamos a falar no período que vai de outubro até março, portanto, temporais muito energéticos, repetitivos e persistentes, que são os principais causadores
da erosão que se observa particularmente no inverno. Associado ao facto de ser uma costa mesomarial, ondas com um período muito longo, nós temos, diria, quase um cocktail em termos de processos que operam de uma forma adversa sobre o litoral, particularmente os troços de natureza arenosa, ou seja, praias associadas a cordões dunares. Ações naturais são as ondas, as marés, as correntes, que têm capacidade de transportar sedimentos ao longo do litoral, e depois o homem também vai interferindo com esta dinâmica natural através da construção e, portanto, do uso do solo próximo da zona costeira e através de construção de barragens, por exemplo, nas bacias hidrográficas, através da construção de obras de defesa costeira, através das infraestruturas portuárias. Portanto, há ações naturais e humanas que interferem com a dinâmica do litoral. Eu estudo o clima, depois os impactos desse clima. Para avaliar os impactos desse clima, eu tenho que incluir também outras alterações que não climáticas que possam estar a ocorrer ou que possam vir a ocorrer, nomeadamente a utilização por parte do ser humano da costa, a construção de barragens nos rios que alteram o fluxo de sedimentos nas barragens e que se vão acumular junto às zonas costeiras. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que, penso eu, e subjetivamente, sem ter feito esse estudo, que no nosso caso concreto têm sido mais determinantes para o problema da erosão costeira do que o próprio clima. O Rio Douro, no passado, era a maior fonte de sedimentos para o litoral no trecho noroeste português. Estimava-se que, em ano médio, em condições naturais, o Rio Douro conseguia transportar cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de metros cúbicos de sedimentos. Ora, isto é precisamente o volume de sedimentos que se estima que o mar tenha capacidade de transportar ao longo do litoral. Portanto, havia um chamado equilíbrio dinâmico entre a quantidade de sedimentos que entravam no sistema costeiro e o que o sistema costeiro conseguia transportar. Atualmente, essa capacidade de transporte de sedimentos do Rio Douro está praticamente reduzida a zero. Los jefes de Estado de España y Portugal presiden la inauguración del Salto de Aldeadávila. Gracias al convenio entre ambas naciones, ha sido posible realizar el aprovechamiento hidroeléctrico. El río Duero tiene un tramo común a los dos países. A Portugal corresponde un sector en el que se construyeron los saltos de Picote, Miranda, Pemposta
y en el de España los de Saucelle y Aldeadávila. Este gran salto enriquece con su producción la economía industrial de España. En él culmina el esfuerzo unido a la inteligencia y al Estima-se que trabajo. até no máximo cerca de 200 mil metros cúbicos de sedimentos por ano cheguem à Foz do Douro e, portanto, daí o grande déficit de sedimentos ser precisamente o que representa a fonte, que era o Rio Douro. Porque o problema da erosão é o problema de falta de sedimentos no sistema costeiro. Porque já temos grandes extensões de rios artificializadas através das margens, com alturas de escoamento condicionadas pelas próprias albufeiras, conformando escadas ao longo do rio, portanto não temos tanta geração de sedimentos como tínhamos no passado. E, portanto, não temos 1,5 milhão ou 2 milhões de metros cúbicos de sedimentos a acumular-se nas albufeiras das barragens por ano, porque não há essa geração de sedimentos. Uma das influências das barragens tem precisamente a ver com o aumento da área da bacia hidrográfica, ou seja, há uma maior área que fica submersa. E ao ficar submersa, há uma menor área sujeita à erosão, a nível de vertentes. E como há uma menor área sujeita à erosão de vertentes, é natural que surjam menos sedimentos nos fundos dessas barragens. No passado, extrações de areias nos rios tinha um peso muito grande, havia uma extração pouco controlada de volumes de sedimentos de grande importância que eram retirados aos rios para exploração, para venda, por exemplo, para a construção civil e, portanto, esses volumes eram muito importantes no passado. Houve também dragagens portuárias que também vendiam a areia que retiravam e, portanto, no passado isso representou um déficit grande de sedimentos. Em condições normais, se houvesse, portanto, uma área-fonte que tivesse abundância de sedimentos, a quantidade necessária para manter essa corrente de deriva litoral em termos médios andará à volta de 1 milhão de metros cúbicos por ano. 1 milhão de metros cúbicos por ano. Mas isto é um valor médio. Em invernos mais atípicos, esse valor pode triplicar para manter o sistema estável, ou seja, para evitar que os temporais provoquem erosão dos sistemas dunares que estão, portanto, por trás deles. Neste momento, portanto, com as barragens que foram construídas, esse volume foi reduzido, estará reduzido para 6 vezes menos, cerca de 6 vezes menos, portanto, cerca de 250 mil metros cúbicos. Não será mais do que isso. Portanto, há um déficit muito considerável. E essa corrente, para transportar sedimentos, vai ter que ir buscá-lo a outros lugares e vai buscá-los às praias. Agora, referindo às barragens criam uma albufeira a montante, ou seja, um grande reservatório de águas calmas. Essas águas calmas não têm capacidade de transportar os sedimentos, mas também acabam por permitir a regularização de caudais e quando havia grandes cheias, era quando havia grande capacidade de transporte de sedimentos. Atualmente os caudais são mais controlados e as grandes pontas de cheia deixaram de ocorrer e, portanto, reduziram a quantidade de sedimentos em transporte. Também a canalização de água para abastecimento e, portanto, a derivação de água que normalmente escoaria nos rios, parte dela passa a ser escoada em zonas canalizadas e, portanto, sem capacidade de transportar sedimentos. O outro efeito
é o conjunto de barragens ao longo de um curso fluvial. As barragens funcionam como uma cascata que vai regularizar o caudal fluvial e que vai evitar que ocorram cheias, o que é, digamos, para as populações ribeirinhas uma mais-valia muito considerável, porque evita as inundações das margens. No entanto, tem um efeito negativo que também sabemos. Há uma menor capacidade para transporte de sedimentos para os estuários. A partir dos anos 40, quando se começaram a construir as barragens, começaram a existir problemas na zona costeira. Obviamente que esses problemas não se fizeram sentir logo, foram se intensificando e decorre, digamos, daí. As obras de defesa costeira acabam por condicionar também o transporte sedimentar. As infraestruturas portuárias, com quebra-mares que condicionam e facilitam a entrada dos barcos e dos navios nos portos, mas condicionam também a dinâmica sedimentar no litoral, normalmente induzindo a acumulação de sedimentos a barlamar, ou seja, do lado norte das obras e agravando ou antecipando o agravamento da situação do lado sul. Os portos também fazem dragagens e, portanto, também no passado retiraram a areia do sistema costeiro. Agora isto está mais limitado e são obrigados a colocar areia, quando fazem dragagens, a colocar areia no sistema, mas no passado houve volumes de areias que foram retirados ao sistema costeiro. E, portanto, diria que, em termos assim resumidos, a situação de agravamento da erosão costeira deve-se essencialmente à ação humana nos rios, e onde se englobam extrações de areias, revestimentos de margens e as barragens, intervenções no litoral, quer de defesa costeira, que melhoram de um lado, mas podem antecipar o problema do outro, quer de infraestruturas portuárias, a nível de quebra-mares e a nível de dragagens, o uso de solo em zonas que agora verificamos serem de risco e, portanto, construções que aumentam a exposição da frente urbana ao litoral. Portanto, este é o panorama de causas que originam a erosão costeira. Tem-se agravado ao longo do tempo e, portanto, a evolução atualmente é falta de areia, necessidade da natureza encontrar um novo equilíbrio, a ação natural de ondas, correntes e marés continua a ter capacidade de transportar sedimentos, não há sedimentos a chegarem ao litoral e, portanto, há necessidade de haver um reajuste. Se tivermos o litoral definido na orientação norte-sul, a ondulação predominante em Portugal vem do noroeste e, portanto, se houvesse sedimentos a chegar a alimentar o lado norte, esses sedimentos iam sendo transportados para sul, naturalmente, por esta ação da ondulação. Como não há praticamente sedimentos a chegar, a tendência da linha de costa é rodar para chegar a um equilíbrio com esta ação incidente. E, portanto, a linha de costa tem rodado neste sentido. Quando as praias mais a norte começam a já não ter esses sedimentos disponíveis e a corrente de deriva litoral que traz sedimentos também da Foz do Douro também já não tem esses sedimentos na quantidade necessária, então os setores mais azuis também vão começar a sofrer. Sim, a consequência principal é esta exposição de frentes urbanas, portanto, exposição à ação marítima através das ondas, dos galgamentos, das inundações e perda de território em geral. Registros de problemas de erosão já desde o princípio do século XX. E, portanto, o déficit sedimentar ocorre já desde há longa data.
sendo que teve um impacto grande na década de 70, quando se construíram muitos esporões ao longo do nosso litoral. Esses esporões, portanto, são barreiras perpendiculares à costa, que acabam por ser barreiras ao transporte sedimentar, permitindo a acumulação dos sedimentos do lado norte e protegendo o lado norte da praia, mas antecipando problemas a sul, porque os sedimentos ficam retidos a norte, fazem falta a sul. Esse tipo de intervenção minorou o problema, já que havia sedimentos em transporte e, portanto, foram-se acumulando nesses esporões que foram construídos, mas o déficit sedimentar continuou. E, portanto, praias que estavam a ser erodidas já praticamente estão completamente erodidas e, portanto, já não fornecem mais sedimentos. E os esporões, atualmente, verificamos que uma série de esporões já não funcionam como barreira ao transporte sedimentar, porque já não há transporte sedimentar nessas zonas. A solução foi como é que nós vamos resolver, ou a forma de pensar não é como é que nós não vamos criar este problema, mas como é que nós vamos resolver este problema. E a tendência muitas das vezes foi manter o mesmo pensamento da ocupação, portanto, mas então vamos proteger. E ao proteger, criaram-se novamente ou amplificaram-se os problemas ou criaram-se problemas em áreas que não existiriam se não se tivesse tido esse pensamento de proteção. Os sedimentos acumulam-se, digamos, quando se constrói um obstáculo, um esporão, os sedimentos acumulam-se a montante dessa estrutura decorrente do transporte longitudinal. E a partir do momento que há saturação, digamos, a areia acumulou-se, mas já não há mais capacidade de acumulação, a areia passa a circundar, digamos, passa a passar para o outro lado do esporão. Portanto, não há problema, a priori. Quando o comprimento é muito elevado, aí há mesmo interrupção, pode haver interrupção, digamos, da deriva litoral. E isso provoca a erosão, pode provocar uma erosão bastante acentuada. O problema é que a ocupação da zona litoral nas décadas de 60, 70, 80, foi uma ocupação muito pouco planeada. Portanto, construiu-se, não havia regras, e construiu-se em locais onde não se devia ter construído. Se me perguntar um exemplo, portanto, construiu-se aldeamentos inteiros em cima de cordões dunares. É óbvio que os cordões dunares têm uma função. Para além de protegerem, funcionam muitas vezes, como eu costumo dizer, eu não sou, a frase também não é minha, funcionam como armazéns de sedimentos, onde, por exemplo, em períodos de maior agitação marítima, onde o espraio das ondas chega até à zona mais elevada da praia, parte dessa areia pode ser retirada, absorvendo a energia do espraio das ondas, pode ser introduzida na plataforma, mas mais cedo ou mais tarde acabará por voltar à praia, se o sistema estiver de boa saúde e funcionar como deveria funcionar. Pensamos como é que foi possível urbanizarem aqui, como é que foi possível construírem aqui. Mas temos que pensar quando foi construído que essas áreas não tinham essa evidência de erosão. Portanto, eram áreas que tinham ou praias muito largas à sua frente e, portanto, estavam naturalmente protegidas, ou não tinham, ou não sofriam do impacto de outras infraestruturas de proteção noutros locais que vieram transferir para aquelas áreas a intensificação dos efeitos da erosão natural. À luz do conhecimento da altura, se calhar não se perspectivavam
grandes problemas, e quando tínhamos grandes extensões de areal, estar a construir nas zonas onde temos agora construção, se calhar não era entendido como um problema. E atualmente verifica-se que essas construções estão realmente em cima do mar e, portanto, em zonas de risco. Mas o que é certo é que as primeiras casas com mais do que um andar começaram todas por ser clandestinas. Só mais tarde é que houve um processo de legalização de todas aquelas construções. E foi quando se começaram precisamente a sentir os problemas de erosão aqui nesta zona. É legítimo que as pessoas lá tenham as casas. Aquelas casas estavam em terrenos privados. E a maior parte das pessoas conseguem, hoje em dia, com a lei, fazer prova de que aqueles terrenos eram privados. Não importa se eram deles ou não. O que tem que fazer prova, de acordo com a lei, é de que os terrenos já eram privados. As pessoas têm que limpar, obviamente, a entrada das casas como estivessem, às vezes, e refere, em territórios com neve. É um bocadinho esse exercício. Mas qual é a opção que estas pessoas têm? Quando fizeram as suas casas de forma legítima, e mesmo as que não fizeram de forma legítima, o Estado deu-lhes a oportunidade de as colocar com um decreto que saiu há muitos anos, que são das áreas de gênese legal. O Estado permitiu que em situações de ilegalidade, e porque não há uso capião, não se pode invocar o uso capião no litoral, nas áreas de domínio público marítimo, as populações e, obviamente, os donos das casas, os proprietários, conseguiram legalizá-las. Este decreto sai, esta legislação sai para resolver situações que não eram no litoral. Só que o decreto serve para todo o território nacional. E houve aqui que não se conseguiu acautelar, se calhar, algumas situações, mas o que é certo, em termos de igualdade, teria que se dar essa oportunidade a todas as populações e a todos os proprietários que conseguiram. Isso aconteceu e hoje a maior parte das casas estão em situação legal. A ilegalidade que muitas vezes se invocava desapareceu. Qualquer alteração que se faça ou qualquer intervenção que se queira fazer a estas populações de as relocalizar, tem que haver lugar a uma justa indemnização. Há uma década atrás falou-se em destruir as torres de Ofir. Tem um custo de indemnização de todas as populações que tiverem que ser relocalizadas. São 200 fogos, fala-se em 30 milhões de euros de indemnização direta aos proprietários, só para poder demolir aquelas 3 torres. E depois há o custo também da perda de território, ou seja, relocalizamos para que o mar possa avançar em função das características atuais do nosso sistema costeiro e o mar vai avançando ao longo do território e, portanto, aquele território tem um valor que vamos perdendo. Começou a haver evidências de que efetivamente era necessário ter cuidado com ter atenção a esse dinamismo e isso não foi tomado em consideração. Isso pode ser considerado uma decisão negligente. Mas muitas das decisões que nós hoje, à luz do que conhecemos, consideramos negligentes, foram tomadas num contexto em que não havia evidências desse impacto negativo. Mais recentemente, se calhar, continuou-se a fazer alguma construção que se podia ter evitado e que já havia algum conhecimento nesse sentido, mas a pressão para a construção em zonas privilegiadas fez com que se continuasse a construir em alguns locais que já se devia ter evitado e, portanto, atualmente, sem dúvida, temos umas frentes urbanas em zonas de grande risco e isso representa um problema para nós. Por exemplo, posso referir o caso de um prédio a sul do Furadouro, que já foi construído nos anos 90, quando já se sabia que era uma zona de risco e mesmo assim foi construído. Portanto, há casos em que se construiu mais do que o que se devia e já conhecendo. Atualmente, a construção numa faixa de 500 metros está restringida em todas as zonas de risco. Muitas destes aglomerados, e a Vagueira em particular, têm assistiam nos últimos anos a não só a intensificação em termos populacionais destes espaços, mas também ao alargamento da frente urbana. Ou seja,
Em vez de termos 50 metros de frente urbana em perigo, passámos a ter 100 ou 200 metros. E isso é que não pode acontecer. O aumento da frente urbana edificada e a intensificação desse espaço urbano. Continua a existir pressão para se construir, vendo o que está a ocorrer. Se queremos apostar no turismo sol e praia, temos de ter praias. E neste momento, na Vagueira em particular, não há praia. Nós podemos não ficar sem praias. A verdade é assim, temos é custos com isso. Estamos a defender algo que, mais cedo ou mais tarde, terá que ser abandonado, provavelmente. Provavelmente. O caso de estudo da Vagueira é muito interessante para quem estuda estes territórios que estão vulneráveis e que vão diminuindo, por dois aspectos. Por um lado, porque já é um caso antigo, e por outro, e que é recorrente falar-se da Vagueira como sendo um caso de urbanismo do litoral em faixas de risco paradigmático, porque há muito tempo que sabemos que é um local de risco e continua-se a densificar aquela malha urbana. Por outro lado, os estudos também mostram que, em termos europeus, a Agência Europeia do Ambiente tem mostrado nos seus relatórios que esta é a área com as taxas maiores de recuo da linha de costa. Não há nada a fazer em termos das taxas de recuo, elas vão sempre acontecer, não na Vagueira em si, em frente ao aglomerado. Porquê? Porque já há muito tempo também se construiu ali uma obra de defesa aderente ao longo de todo o aglomerado que vai proteger e vai proteger no futuro, porque o Estado também sabe que a sua missão é proteger pessoas e bens. Agora, é muito caro ao Estado. É impensável não fazer determinado tipo de obras de proteção das frentes urbanas, porque não há outra forma de evitar os galgamentos. Mas isso tem um preço, e naturalmente o preço é a erosão que se faz sentir a sul. Mas é um custo, digamos, é um custo necessário relativamente à opção da ocupação que foi tomada num determinado momento. Se foi feita essa opção e se quer manter essa opção de manutenção de uma determinada frente urbana, então é necessário que ela seja protegida dessa forma. E os enrocamentos nessas frentes urbanas e os esporões que são construídos adjacentemente a essas frentes urbanas são males necessários. Uma obra deste género, cada esporão aqui para a costa de Aveiro, custou em média 2 milhões de euros. Eles têm um comprimento de cerca de 220 metros, cada um, mais ou menos. E, considerando um horizonte temporal de ordem de 50 anos, considera-se que normalmente o custo de manutenção é triplicar, é 3 vezes mais. Então, se multiplicarmos os 9.000 euros de custo por metro linear de obra por 3, dá 27.000 euros. Dividindo os 27.000 euros por 50 anos, vamos ter o custo anual. Por metro linear de esporão é protegida cerca de 1 a 3 metros de praia. 220 metros, nós estamos a proteger um setor de praia com cerca de 600 e poucos metros. Temos o custo para a manutenção dessa praia de cerca de 180 euros por metro por ano.
Portanto, isto é, digamos, é a ideia, digamos, dos custos que estão associados a um esporão, a uma obra transversal de proteção costeira. Esta, digamos, é uma opção, mas há outras opções. Se a deriva litoral média, em termos de média, por ano, é de cerca de 1 milhão de metros cúbicos, nós temos um custo anual de 3 milhões de euros para alimentar um determinado setor costeiro. Em condições naturais, não tendo esporões, se nós depositarmos 3 milhões de metros cúbicos num determinado local, por exemplo, na zona da Praia da Barra, se não existisse nenhum esporão a sul, o depósito desses sedimentos nesse setor costeiro iria permitir a alimentação de toda a deriva litoral que estivesse a sul, até, por exemplo, a de Praia de Quiais, Via da Foz. E, portanto, dividindo esses 3 milhões de euros por uma extensão de 50 km, nós teríamos um custo de cerca de 60 euros por metro de praia. Aparentemente é um custo inferior ao custo do esporão, de um esporão individual. No entanto, hoje em dia, ninguém pode questionar que se não houver esporões, que a alimentação artificial será suficiente, porque as frentes urbanas estão em risco e ninguém arriscaria neste momento estar a tirar enrocamentos e esporões das frentes urbanas para fazer uma alimentação artificial, correndo o risco que um inverno com eventos temporais recorrentes não fosse remover toda essa areia. Para manter as frentes urbanas é necessário a opção dos enrocamentos e dos esporões a proteger essas frentes e, complementarmente, começa a ser evidente que é necessário complementar essas intervenções com a alimentação artificial. Para o caso concreto de Aveiro, foram estudados vários setores costeiros, desde a zona de Maceda até Mira, portanto, todos eles integrados na barreira arenosa de Aveiro. E esse acompanhamento de variação desse indicador de linha de costa, que dá, portanto, o recuo da duna frontal e, por consequência, é um índice de medição da erosão costeira, tem sido avaliado desde o início dos anos 2000 por métodos de posicionamento por GPS. Antes dessa data havia também outros métodos de medição, mas por fotografia aérea. Os valores que temos obtidos em 3 setores costeiros, particularmente, que têm merecido particular atenção da nossa parte, são, de certa forma, preocupantes relativamente ao historial de evolução destes setores. E eu vou começar pelo setor mais a norte, entre Maceda e o Furadouro, portanto é um setor que está a norte da povoação do Furadouro. Verificou-se entre o ano 2000 e 2014, portanto num horizonte temporal de 14 anos, verificou-se um recuo de cerca de 82 metros, um recuo médio de 82 metros. Isto dá uma taxa de variação bastante considerável, uma taxa anual bastante considerável. Entre 2002 e 2012, foram 10 anos de medição contínua, verificamos que a taxa média nesse setor foi de 4,3 metros por ano. O que temos, portanto, é uma taxa de variação mais acentuada nesses últimos anos do que aquela que se verificava anteriormente. E por outro lado, nos invernos com condições de agitação mais adversas, portanto com maiores eventos de temporais, os valores foram bastante superiores e particularizando para o inverno de 2000-2001, durante esse inverno o recuo médio desse setor foi de 7,5 metros e agora, mais recentemente, nestes 2 últimos invernos marítimos, nós tivemos um recuo médio de 14 metros por ano, portanto um total em 2 anos de 28 metros. Bastante superior à média da última década. O que pode ser, digamos, um prenúncio de que, de facto, a frente urbana do Furadouro pode estar a ficar bastante mais fragilizada, uma vez que a deriva litoral é toda predominantemente de norte para sul. Outro setor que também tem merecido a nossa atenção é o setor a norte da Vagueira, portanto entre a Costa Nova e a Vagueira, que durante muitos anos teve uma duna frontal. Quando ocorreram os fortes temporais do início da década de 2000, portanto em 2000-2001, houve galgamentos, ocorreram vários galgamentos e na altura foi feita uma intervenção com a construção de um dique.
Portanto, o reposicionamento da estrutura de proteção relativamente à zona interna com esse dique permitiu, de certa forma, evitar que novos galgamentos ocorressem e evitou que o recuo da linha de costa se tornasse mais acentuado. Em termos globais, para esse setor, o recuo médio nos últimos 14 anos foi de cerca de 1,5 metro por ano, portanto, bastante inferior ao setor anterior, que tínhamos falado, e mesmo comparativamente aos valores médios históricos, é bastante inferior. Portanto, entre 1947 e 1980, segundo trabalhos de Ferreira e Dias, de 1992, o recuo médio desse setor foi de 4 metros. E, portanto, agora a tentativa de fixação por intermédio de um dique de todo esse setor evitou que realmente esses valores fossem atingidos. Mais a sul, um outro setor também particularmente sensível, entre o Poço da Cruz e Mira, têm sido feitas monitorizações regulares desde 2003, portanto foi desde o final da construção do esporão do Poço da Cruz, portanto uma obra de defesa transversal à linha de costa que permitiu, cujo objetivo era fixar a linha de costa naquele setor. Ao longo dos últimos anos, portanto 10 anos, entre 2013 e 2013, o recuo médio observado foi de cerca de 53 metros em 10 anos, o que dá uma média anual de 5,3 metros. É um valor, portanto, de uma ordem de grandeza semelhante àquele que ocorreu ou está a ocorrer no Furadouro e que também representa, é um motivo de preocupação para as populações de Mira. O cordão dunar frontal neste momento está numa zona mais a sul, imediatamente a sul do Poço da Cruz, foi galgado, portanto existe já um dique que está em construção e toda a zona média desse setor está numa situação muito fragilizada. Portanto, de um modo geral, digamos, a evolução de todos estes setores, tanto a norte como a sul de Aveiro, do Porto de Aveiro, são, de um modo geral, bastante preocupantes. Há pouco já referi que, portanto, há vários grupos de investigação cá em Portugal que fazem trabalho de campo, começando um bocado pelo sul, como a Universidade do Algarve, pela Universidade de Lisboa, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Porto, também a Universidade do Minho, e também laboratórios de Estado, o INEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e o INEG, também, digamos, fazem estudos da zona costeira e que passam por observações, estudos mais localizados num determinado sítio, mas de uma forma generalizada há erosão em qualquer local. O penúltimo relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas no ano de 2007, esse relatório mostrava resultados de modelos para o futuro e o futuro nessa altura começava em 2007. Obviamente que nós estamos no futuro dessa altura, portanto é sempre possível comparar simulações que foram feitas nessa altura com as observações, com o que de facto está a acontecer agora. A conclusão é que, de facto, a alteração climática prevista pelos modelos tem vindo a acontecer. Portanto, a grande questão atual é prever a alteração climática para as próximas dezenas de anos, digamos, até ao fim do século. E não é uma tarefa fácil por várias questões. Primeiro, a única ferramenta que nós temos para fazer esta análise são modelos físico-matemáticos ou modelos do sistema climático, que são modelos científicos, do clima. Por mais complexos que eles sejam, são sempre modelos da realidade. Correm-se, entre aspas, estes modelos para um futuro hipotético, onde alguns fatores que determinam o comportamento deste modelo se alteram. E, em particular, um desses fatores que altera o comportamento dos modelos
é a concentração de gases com efeito estufa na atmosfera. Ora, eu não sei qual vai ser a concentração de gases com efeito estufa na atmosfera no futuro. E, portanto, outra fonte de incerteza nestes estudos é a estimativa da evolução da concentração de gases com efeito estufa, que determinam depois o comportamento do modelo, que por si também já é imperfeito. Portanto, há aqui duas fontes de incerteza. E antecipar de forma mais ou menos coerente como vai evoluir realmente a linha de costa nos próximos 50 anos, não é fácil. Portanto, há muita incerteza aqui associada. E às vezes basta mudar ligeiramente um parâmetro e o que era a melhor solução deixa de ser. Tendo em conta que a barreira arenosa, toda a barreira arenosa da Aveiro, é um sistema extremamente frágil e está exposta a condições energéticas bastante adversas do Atlântico Norte, como referi anteriormente, até das condições mais energéticas do mundo, é natural que não só a Vagueira, mas todas as frentes urbanas que estão nesta barreira arenosa estão numa situação muito frágil. Estamos a jogar aqui com muita incerteza ainda. E há que tomar decisões. O que é que vamos fazer? O facto de não termos dinheiro para responder a tudo, a verdade é que a combinação, por um lado, da amplitude dos problemas com a escassez de recursos que temos para resolver de forma cabal esses problemas, tem levado a ponderar um bocadinho melhor onde é que se vai atuar, como é que se vai atuar. Se uma infraestrutura portuária faz com que haja uma acumulação de sedimentos do lado norte e antecipa o déficit sedimentário do lado sul, vamos buscar as areias que acumularam a norte e tentar passá-las para sul, fazendo isto artificialmente, ou por dragagens a norte e deposição a sul, ou tentando nos sistemas mais complexos, sistemas de bypass, de bombagem, mais ou menos contínuo, das areias de norte para sul. Isto tem um custo, mas permite mitigar um pouco o problema. Da mesma maneira, nas barragens, se conseguirmos fazer descargas de fundo eficazes, apesar da acumulação de sedimentos nas albufeiras nem sempre é muito significativa, porque temos grandes zonas de rio já com águas calmas e, portanto, não temos grande volume de sedimentos a acumular nas albufeiras. Mas se conseguirmos reduzir este impacto, estamos a atuar sobre o problema, sobre a causa do déficit sedimentário e, portanto, estamos a resolver ou a tentar mitigar um pouco o problema da erosão costeira. Se esperarmos que esses sedimentos que chegaram se depositem na própria albufeira, eles ficam no fundo, é mais difícil mobilizá-los novamente, mas é possível também, em geral, obrigando a um esvaziamento, pelo menos parcelar, da própria albufeira, que tem custos, porque a albufeira existe, em muitos casos, para produzir energia e, portanto, quanto mais alta a cota da albufeira, da água na albufeira, maior rentabilidade tem. Se baixarmos essa cota, estamos com custos associados, mas, portanto, baixando o nível da água, conseguem-se velocidades de corrente maior que poderiam, por descargas de fundo, mobilizar os sedimentos que já estariam depositados, passando para jusante. Outra via ainda dentro de atuar sobre a causa, se a causa é a falta de sedimentos no litoral, é ir buscar sedimentos fora e trazer para o sistema costeiro. E aí estamos a falar de alimentações artificiais de praias ou diques ou reforço de sistemas dunares de forma artificial, com areia provenientes de fora do sistema costeiro. E, portanto, aqui estamos a introduzir areia no sistema, estamos a ir precisamente à questão fundamental, à falta de sedimentos. Claro que, ao colocarmos as areias no sistema, tem um custo trazer a areia para o sistema e as ações naturais, as ondas, as correntes, as marés, conseguem à mesma levar os sedimentos, portanto, transportar os sedimentos ao longo do litoral e, portanto, será um tipo de intervenção que obriga a custos recorrentes ao longo do tempo. Trazer areia para o mar levar, trazer areia para o mar levar, mas vamos mitigando também o problema da erosão. Têm sido feitas alimentações artificiais de diferentes praias na região do Algarve. Portanto, é um caso interessante. E um desses locais é em Val de Lobo, em que tem sido retirada areia que está depositada na plataforma continental
e depois essa areia é transposta para a praia, portanto, é transportada e depositada na praia como uma forma de combater a erosão daquele local. Esta solução é uma solução boa, digamos, não implica uma obra de engenharia que seja permanente, mas é efêmera, ou seja, a areia é retida durante algum tempo naqueles locais, mas, digamos, depois é necessário, passado algum tempo, fazer nova recarga, digamos, da praia. Há alguns exemplos, nomeadamente na costa americana, na Flórida, onde eles também têm problemas muito sérios de erosão, nomeadamente em sistemas parecidos ao sistema de ilhas barreiras do Algarve, onde eles tinham construído, na década de 60 e 70, uma série de esporões e de molhos, estruturas pesadas, até que chegaram à conclusão que o melhor realmente era destruir aquilo tudo e tentar outra solução, que foi o da realimentação das praias. Portanto, durante uns 4 ou 5 anos, eles realimentavam todos os anos as praias, portanto, forneciam a areia que não chegava lá, porque ficava retida a montante, e assim eles conseguiram, de alguma forma, fazer um rejuvenescimento do sistema. As realimentações continuaram nos anos subsequentes, mas cada vez mais espaçadas. Portanto, foi uma experiência bem-sucedida em que portanto, se trabalhou com a natureza. Eu não sei, não conheço qual será o impacto de destruir atualmente todas as estruturas que temos. Eu diria, se calhar, ter estruturas mais curtas. Os esporões funcionam porque acumulam sedimentos. Ora, se cada vez há menos sedimentos ao longo do litoral, acaba por ser um tipo de estrutura que cada vez acaba por ser menos eficaz. A alimentação artificial de areias permite um grande benefício, que é manter as praias. Existindo praias, não temos problemas, estamos no fundo a proteger a orla costeira, portanto, é a proteção natural da orla costeira é com as praias. Se mantivermos as praias, seria o ideal. Mas temos de trazer areia de fora. E trazer volumes de areia de fora e trazê-los recorrentemente, porque o mar vai continuar a transportá-los e, portanto, vamos precisar trazê-los ao longo do tempo, de forma contínua. Em termos de benefício, seria o mais atrativo, mas tem um custo também muito elevado. E, portanto, este balanço custo-benefício é difícil de estimar, mas perspectiva-se que tenha um balanço negativo. É maior o custo que o benefício. Outra solução possível, obras longitudinais aderentes, em enrocamento de pedra, normalmente, portanto, uma estrutura construída ao longo do litoral e, portanto, a onda, ao incidir sobre aquela obra longitudinal aderente, não vai ser capaz de transportar as areias porque estão protegidas por aquela obra. E, portanto, estamos a fixar a posição da linha de costa naquele local através da dissipação da energia da onda no enrocamento. Não estamos a colocar areia no sistema, por efeitos de reflexão da onda também na própria estrutura, vai havendo, e também por efeito do déficit sedimentar, vai havendo um afundamento da praia à frente destas obras e, portanto, cada vez estas zonas são mais fundas, cada vez ondas maiores podem chegar ao litoral e, portanto, estas obras precisam de manutenção recorrente, têm tendência a passar a ser galgadas, porque a onda são ondas maiores que passam por cima e, portanto, há uma tendência também para altear as cotas destas estruturas e, portanto, vamos perdendo valor na própria praia porque vamos tendo uma muralha ao longo do litoral cada vez de maiores dimensões. No entanto, fixamos a posição da linha de costa e protegemos todas as infraestruturas que existam paralelamente à costa. Portanto, estes são os dois tipos de solução que mais vezes têm sido usados no passado, os esporões e as obras longitudinais aderentes. Fala-se agora, com alguma frequência, em quebra-mares destacados ou recifes artificiais, que são obras também paralelas à linha de costa, mas construídas não junto à costa, mas mais afastadas do litoral.
também tem por função dissipar a energia da onda. Ou seja, a onda passa por cima daquela estrutura, mas ao largo, e portanto já chega com pouca força junto ao litoral. Por serem obras construídas ao largo, acabam por ser mais caras do que as obras construídas junto ao litoral, e têm esse acréscimo de custo, mas fazem com que haja sempre a rebentação da onda numa zona mais afastada e, portanto, nunca teremos um impacto de grandes ondas sobre o litoral. Não há experiência de aplicação deste tipo de estrutura em zonas com amplitudes de marés tão grandes que fazem com que a estrutura tenha que ter alguma dimensão, em ambientes tão energéticos que também obrigam a uma manutenção mais recorrente. Este tipo de estrutura é muito comum, por exemplo, no Mediterrâneo, mas não tanto aqui no Atlântico. Portanto, isso também é um cenário de intervenção. Estas três que falei, portanto, os porões, obras marginais aderentes e cravamares destacados, submersos ou não, os chamados recifes artificiais ou não, não introduzem areia no sistema costeiro. Portanto, só estão a condicionar, protegendo um local e antecipando problemas noutro local, mas o balanço é zero. Portanto, se os meios do país fossem infinitos, seguramente a opção para todo o litoral era ir buscar areia offshore e trazer para todas as praias, e disse, o mar ia levando e íamos alimentando, e aí não havia problema nenhum. Portanto, uma condicionante muito grande nas tomadas de decisão é o investimento disponível. E tem que haver aqui uma assunção muito grande da classe política em que qualquer que seja o governo, qualquer que seja quem quer que esteja a governar o país, e não podemos estar a fazer mudanças de 4 em 4 anos em termos do que é a estratégia para a proteção do litoral, tem que ter uma grande fatia do seu orçamento para proteger todo o litoral. Não é só a Vagueira, não é só a Barra, não é só Pedrógão, é todo o litoral. Portanto, esta assunção em termos do que são os orçamentos do Estado tem que ser assumido por todos, tem que haver uma continuidade neste assumir da prioridade de proteger o litoral. Não pode ser uma prioridade para um governo de 4 anos ou para um governo que só está há 2 anos e depois mudar-se a prioridade. Não, tem que haver sempre uma fatia muito grande, porque são investimentos avultados para proteger pessoas e bens. Se pensarmos ao nível das consequências, ou protegemos as frentes costeiras, tentando fixar a posição da linha de costa e, portanto, reduzir a perda de território e proteger as infraestruturas e bens, ou assumimos a perda de território e, portanto, se temos bens e infraestruturas a ser atacados pelo mar, vamos relocalizá-los em zonas que não venham a ser atacadas. E, portanto, aí temos o custo da relocalização, indemnizações aos proprietários envolvidos e o custo também da perda de território, mas não temos custos de intervenção direta ou de alimentações de praias ou de obras. Será que faz sentido se equacionar-se a relocalização daquele aglomerado? Acho que não temos capacidade financeira. O país não tem, não teve e não vejo que no futuro próximo, 10, 20 anos, qualquer país tenha esta capacidade para relocalizar vários aglomerados urbanos. Porque o foco não pode ser só na Vagueira. Pode ser em São Bartolomeu do Mar, que estão a fazer a demolição das casas que estavam em locais. Na Ria Formosa já aconteceu também um Estoril. Seria a Vagueira, mas por que não falar em Esmoriz, e por que não falar em Pedrógão, e por que não falar nas Azanhas do Mar. Portanto, todo este território tem que ter uma estratégia de é este litoral que queremos, é esta linha de costa que vamos querer, então tem que haver, obviamente, alguma solução que passa pelo investimento da administração para proteger estas populações. Porque retirar, dizer só, não, temos que retirar. Retirar para onde? De quem dá os terrenos para se fazer novas casas? E porquê é que havemos de retirar pescadores que vivem do mar 500 ou 600 metros para trás? Ou vamos optar por tirar só o que são casas de veraneio? E são as casas do Sr. A ou do Sr. B que vamos retirar? Não é fácil. São assuntos que requerem muito dinheiro,
requerem muita percepção, afinal, de que populações é que estamos a falar. É muito fácil também ouvir na comunicação social falarmos que temos que relocalizar o bairro de Esmoriz. O bairro de Esmoriz são só pescadores. Têm que abrir a janela todos os dias para ver se o mar está bom para ir para o mar ou não. Será que faz sentido falar, vamos relocalizar Cortegaça? Tem um parque de campismo. Por que não? Mas o parque de campismo realmente precisa da praia ali perto. Mas se calhar não. Pode estar a 500 metros e haver todos os dias um transporte público oferecido pela instituição local que traz as populações à praia. Nós estamos a falar, obviamente, de um aglomerado composto por muita casa, muita vivenda com piscina. Essas, se calhar, podemos relocalizar. E aqui poderia entrar a ironia. Obviamente que todos os aglomerados têm a sua razão de ser, de lá estar. São aglomerados que têm uma procura cada vez maior. A sociedade hoje procura a praia, não só no verão, nos fins de semana, nos fins de tarde. E isso faz bem do ponto de vista social. E do ponto de vista da saúde, obviamente. É necessária uma discussão de custo e benefício de cada tipo de intervenção ou solução. Sendo que, em cima da mesa, para discussão, um dos cenários que está é precisamente esse da retirada e relocalização de populações. Por exemplo, vou referir o caso de Esmoriz e Cortegaça. É uma zona crítica, é um promontório rochoso mantido artificialmente e, portanto, vamos assumir, por exemplo, a hipótese de relocalizar aquelas populações que estão em zona de risco. Ok, indemnizamos as populações e relocalizamos para uma zona em que não haja risco. Mas existem lá obras de defesa que estão a manter a situação atual. A relocalização implica também que deixe de ser feita a manutenção daquelas obras e, portanto, o mar vai avançando por ali fora. E, portanto, deixamos de ter um ponto fixo que levaria a que a costa tivesse determinado recorte para ter distâncias maiores entre os pontos fixos e, portanto, mais perda de território do que se mantivéssemos aquela obra. Ou podemos só relocalizar, mas vamos manter à mesma a obra, mas já sem consequências graves porque já não temos populações perto, mas vamos mantendo a obra para fixar a posição da linha de costa e diminuir um pouco a perda de território. Mas estamos a falar dos custos independentemente da solução, ou seja, o custo de relocalização, assumido de uma maneira ou de outra, mais o custo de perda de território, se não mantivermos a obra, ou o custo de manter a obra, se optarmos por manter a obra. Em determinados sítios é provável que a ocorrência e a intensidade da ocorrência desses fenómenos obrigue mesmo a que se deva repensar, retirar de todas aquelas infraestruturas e, portanto, dar outro valor àquele local, dar outro uso àquele local. Noutras áreas pode ser suficiente alterar a forma de ocupação. Podemos valorizar um espaço, por exemplo, dando uma vocação de espaço público a uma frente urbana costeira e deixando as infraestruturas residenciais ou mais fixas e com mais custos de construção para espaços mais recuados. Dentro das intervenções possíveis para fixar a posição da linha de costa, temos um leque alargado, aí evitávamos a perda de território, continuávamos com eventual usufruto das frentes costeiras, não tínhamos o benefício de um uso recreativo de praias porque as obras costeiras não introduzem areia no sistema e, portanto, sem um déficit cimentário, esse déficit cimentário continuaria a existir, mas tínhamos o usufruto do território que mantínhamos. Temos o custo de fazer a obra e de a manter. Portanto, em termos resumidos, podemos atuar sobre as causas ou sobre as consequências, sobre as causas mitigando o que leva à redução de déficit cimentário nas barragens, nas obras portuárias, ou trazendo areia para o sistema, sendo que aí conseguimos manter praias com uso balnear, mas temos que estar conscientes que temos de fazer isso recorrentemente ao longo do tempo, ou atuando ao nível das consequências, reduzindo as zonas expostas e relocalizando
as frentes urbanas ou fixando e protegendo o litoral e, portanto, protegendo o litoral, protegendo também as frentes urbanas. São estes os cenários que, no meu entender, temos pela frente. Não é consensual e é de difícil definição. É difícil de definição também porque qualquer um deles representa mais custos que benefícios. Ou seja, nós estamos à procura da solução menos má. Estamos a ter conhecimento novo para intervir. Temos uma classe decisora muito mais informada, que apoia as decisões técnicas e científicas, e temos à frente um novo quadro comunitário em que o risco e a vulnerabilidade é um dos pilares desse quadro comunitário. Portanto, para mim estão reunidas as condições para que esta problemática seja uma prioridade na agenda dos decisores. Os planos estão a ser feitos, também já têm uma visão muito diferente, e há aqui uma abertura para a requalificação desses espaços e para olhar para estes territórios em risco como de grande potencial para atividades novas. Que as populações querem, obviamente, construir, porque veem na construção o desenvolvimento económico, e o paradigma do desenvolvimento económico já não é esse. É, sim, um turismo de sol e praia qualificado, um turismo de sol e praia diversificado, muitas vezes ligado às questões da natureza, das atividades mais ligadas ao mar, e hoje em dia também há um fator de inovação num conjunto de novas atividades e novos produtos turísticos que não passam necessariamente pela construção e pela intensificação da utilização daqueles territórios. Quando o pedido entra na Câmara para a construção, tem que ser acompanhado por a explicação de que a área é de risco. Quando há legalidade e está comprovado que o terreno é seu e está numa área com capacidade construtiva, tem todo o direito de pedir para construir. E a Câmara, se não houver orientações em contrário, tem todo o direito de lhe dar a licença. Porque, do ponto de vista legal, isso acontece. E não é aí que está o drama. O drama está em que, quando nós falamos em consciencialização, em percepção das populações ao risco, em esclarecer as populações, está porque é que, sabendo que a sua casa está em risco há muitos anos e nos próximos 50 e 100 anos, se o Estado não tiver capacidade para defender a linha de costa, vai desaparecer, porque é que quer lá construir? É necessário tempo também para que esta interação, digamos, dê alguns frutos. Não é num mês, não é em 2 meses ou num ano que dali surgem coisas, é com o decorrer do tempo. É necessário também transmitir o conhecimento, e é um pouco aquilo que é importante de fazer, é transmitir para que todas as pessoas saibam como é que os sistemas funcionam. As pessoas têm que ser esclarecidas exatamente qual é a perspectiva que há, que se nada for feito, quando é que o mar chegará à minha porta. Isso é muito importante. E, portanto, se nada for feito além das obras de engenharia costeira, de proteção costeira, realmente vão se formar promontórios pouco aprazíveis. As pessoas têm que se convencer que aquelas intervenções têm uma capacidade de proteção limitada. Portanto, quando elas existem é porque aquela zona é uma zona de risco. Em vez de indicar que é uma zona protegida, quer dizer que é uma zona de risco. Temos uma atividade económica muito importante, embora sazonal, ligada ao turismo. Nós vendemos praias. Ao fixar a posição do Costa e manter uma zona urbana junto ao mar, mas essa zona urbana ser uma muralha de pedra, terá um valor. Se
tem praia para uso, tem um valor muito diferente, naturalmente. O que é preferível? Esse tipo de discussão, lá está, é o que eu queria identificar como um exemplo de dificuldade para chegar ao que é melhor. O que é melhor para uns pode não ser para outros, até porque depois também há muitos conflitos de interesses. Ou seja, os pescadores pretendem determinado tipo de solução, são mais favoráveis a determinado tipo de solução, os surfistas estão mais inclinados para outros, os operadores que usam de restauração ou de cafés que estão instalados junto às praias têm outra perspectiva. Os moradores das praias têm uma perspectiva diferente dos próprios turistas que vão lá uma vez por semana, uma semana por ano ou um mês por ano, portanto, que já têm outra perspectiva sobre o problema. Daí esta questão ser tão discutida e tão difícil. O trabalho atualmente de investigação neste campo é no sentido de arranjar soluções mais duradouras e mais económicas que permitam melhorar este balanço custo-benefício. Portanto, os técnicos podem fazer essa avaliação em função desse cenário. O país diz, não, é impossível gastarmos isto, então temos que redefinir alguma coisa. É ajustar aqui, mas chegar a uma posição concreta e, a partir daí, independentemente dos políticos que vierem, seguir essa opção. No meu entender, é isto que é preciso ser feito. Claro que não é fácil.